Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta terça-feira da 23ª semana do Tempo Comum, desejando que o seu dia seja um dia de bênçãos, um dia cheio da paz de nosso Senhor, um dia realmente cumulado da iluminação do Espírito Santo. Para rezarmos melhor escutarmos também o que Deus quer nos falar e a Igreja nos ensinar. Clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 6 de setembro, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 6, nos versículos de 12 a 19. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é fortaleza e ânimo para a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Aí estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, alguns pontos eu gostaria de destacar deste Evangelho que nós acabamos de ouvir. O primeiro deles,
Jesus vai até o alto do monte para rezar. Em seguida, ele desce para escolher os seus discípulos. Entre aquela multidão de discípulos, escolher 12 para estar mais próximos dele. Então, o primeiro ponto é este. Jesus nunca toma uma decisão séria antes de colocar-se em oração. A oração é algo muito importante para Jesus. Ter essa amizade com o Pai, essa intimidade com o Pai, é algo muito rico para Jesus. O discernimento que ele precisa na sua humanidade para tomar as decisões, ele adquire na oração. A clareza das ações que ele precisa realizar, ele adquire na intimidade com o Pai, na sua oração pessoal, no colocar-se em silêncio, no subir a montanha existencial e encontrar-se com o Pai. E isso é um ensinamento para nós, sim, que também somos chamados a ter o nosso momento de oração pessoal, que também somos convidados a não querer tomar nossas decisões simplesmente a partir de nossas intuições, meramente nossas intuições, mas aprendermos a consultar a Deus através da oração, criar intimidade com Deus para poder ouvi-lo na oração e ter o discernimento das coisas da nossa vida, das decisões que precisamos tomar, das missões que devemos realizar, das atitudes que devemos fazer, realizar em nossa vida, das palavras que precisamos pronunciar. Enfim, ter um discernimento de como proceder no cotidiano da nossa vida. E não há dúvida que se subimos o monte existencial da oração, na oração, no encontro com Deus, nós teremos sempre mais clareza de como viver e viver feliz neste mundo. Não há dúvidas disso. Um segundo ponto que eu destaco é que Jesus, dentre aquela multidão, escolhe 12 a quem ele chama de apóstolos. Ele chama 12 para estar com ele, ou seja, mais de perto, aprender com ele, por isso são discípulos, para que aos pés dele aprendam como devem viver, o que devem fazer, o que devem pregar, mas os chama de apóstolos porque, uma vez aprendendo, serão enviados para anunciar aquilo que aprenderam. É o que Jesus quer de nós também, que sejamos seus discípulos e seus apóstolos, que aprendamos com ele e possamos ser propagadores da sua palavra. Que indo até o monte existencial, nos encontremos com ele e o ouçamos, e nos tornemos também porta-vozes da verdade do seu evangelho, ensinando aos outros o caminho que é Jesus, ensinando aos outros o ensinamento de Jesus, colocando no coração dos outros aquilo que recebemos no nosso coração, que é o Santo Evangelho, sobretudo através de nossas atitudes, de nossas ações. É assim que seremos também instrumentos de cura na vida das pessoas. Veja, o Evangelho termina hoje dizendo que Jesus curava, que todos que nele tocavam ele sentia que saía dele uma força que os curava. Nós podemos ser instrumentos de cura, de salvação, de libertação na vida dos irmãos, se quisermos ser discípulos, aprendendo com ele, e se nos tornarmos apóstolos, anunciando aquilo que aprendemos da nossa intimidade com o Senhor na oração. Que Jesus nos ajude então, e que Nossa Senhora reze por nós. Amém.
e o céu